Vamos lá, pessoal. Então vamos retomar os nossos estudos. Por favor, fiquem à vontade para perguntar, para interromper, para a gente tratar dos assuntos que a gente precisa tratar, tá? Para que a gente possa sair daqui sem dúvida, sair daqui melhores do que quando nós chegamos, melhores do que quando nós aqui entramos, tá bom? Então a nossa reflexão de hoje, né, é uma frase já bastante conhecida do Chico, mas muito importante e muito útil para todos nós. Muito útil para todos os irmãos encarnados e desencarnados. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A espiritualidade dessa casa constantemente nos alerta para que nós esqueçamos o passado, esqueçamos o erro do passado. O que cometemos de erro no passado foi o melhor que nós tínhamos naquela época. Naquele momento em que erramos, era o melhor que a gente tinha a oferecer, ok? Então, deixe o passado para trás. O que mais incomoda, o que mais traz problema aos espíritos na erraticidade, o que mais incomoda os espíritos quando estão na fase de perturbação, quando estão desencarnados, chama-se remorso e culpa. Os erros, os equívocos do passado são um grande incômodo. E para os encarnados também, muita gente que vem aqui com síndrome de pânico, com depressão, ela vem preocupada com erros, com deslizes cometidos no passado. O que passou? Passou. O que é importante? É importante não errarmos novamente na mesma questão, porque estamos aqui para aprender, isso aqui é uma grande escola, né? Então é por isso que o Chico nos diz que, embora a gente não possa voltar lá atrás e consertar os erros, a gente pode começar hoje e fazer um novo fim. Ou seja, consertou o erro, não erre mais. O próprio Jesus, quando curavam os obsediados, os loucos, os doentes, qual era a frase que Jesus dizia? Ele dizia: vá e não erres mais. Não incida no mesmo erro. E é disso que essa frase se trata. Tá bom, pessoal? Então, deixemos os nossos erros do passado, reconheçamos os nossos erros, saibamos que erramos, mas aprendendo com eles, vamos fazer um novo amanhã. Tá ok? Tudo bem? Então vamos seguir lá. Bom, estamos lá nas leis morais, estamos falando da lei de conservação, né? Nós acabamos lá a lei de reprodução, estamos falando da lei de conservação, falamos sobre o instinto de conservação, vamos falar ainda sobre os meios de conservação, o gozo dos bens terrenos e talvez a gente chegue até necessário e supérfluo, né? Esse é o assunto da noite aí que a gente está caminhando. As leis morais ou leis divinas são as leis morais. Nossa, muita gente pergunta, Paulo, como é que é esse negócio de moral? Porque quando a gente fala a palavra moral, a gente associa, todos nós associamos muito com uma questão religiosa, ou uma questão de educação, de comportamento, né? A lei moral, esse lado moral que os espíritos tanto falam para a gente, nada mais é do que a nossa psique, nosso lado psicológico, quem nós somos. Então essas leis morais são leis de comportamento, né? São leis de comportamento humano. Está aí incluída a ética, o caráter, né? O que é a ética e o que é o caráter? A ética é aquilo que a gente faz na frente de todo mundo. E o caráter é aquilo que a gente faz quando a gente está sozinho. Já ouviram essa frase? Ou seja, somos éticos quando estamos na frente de todo mundo. Isso aqui eu não posso me comportar assim na frente dos outros. Mas o nosso caráter, que é também uma questão moral, é aquilo que somos quando ninguém está olhando. O que realmente somos. Tá? Então é disso que as leis morais falam. Como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve proceder socialmente,
psicologicamente, emocionalmente, tá? É disso que a gente está falando aí. Então vamos lá. Estamos falando sobre instinto de conservação e a gente falou no último estudo se é a lei da natureza o instinto de conservação, se é uma coisa natural. E aí a espiritualidade falou que sim, que sem dúvida, né? A gente discutiu muito isso daqui, falamos, inclusive, acabamos entrando para o assunto do suicídio, né? Porque falamos de lei de conservação. Então todos nós temos imbuído em nós um mecanismo de proteção, um mecanismo chamado lei de conservação, onde a gente tenta manter a nossa vida a todo custo, né? Quando algum ser humano está com um problema nessa lei de conservação, ele está com um grave problema, um grave desequilíbrio moral, né? Então, muitos falamos aqui, discutimos bastante sobre suicídio, não vamos voltar no tema, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar mais, tá bom? Todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência, qualquer ser vivo. Então, da formiga até o arcanjo, todos nós temos uma sensação, um sentimento, uma lei de conservação. Essa necessidade de saber que a vida é importante, ok? Vamos lá. Em alguns, esse instinto de conservação é mecânico, puramente maquinal. Em outros, como nós, já é raciocinado, tá ok? Foi isso que a gente tratou no final da última conversa. Então, nós vamos seguir com a próxima questão. Já estamos, pessoal, na 703. Um ano e quantos meses? Cadê o Ângelo, que é o meu homem calendário? Não está aí. 2 anos e pouquinho? Ou seja, a gente vem bem devagarinho discutindo o livro dos Espíritos, né? Para a gente não ter dúvidas, e mesmo assim a gente não consegue entender tudo, né? Quando a gente volta lá atrás, a gente sempre tem mais dúvida, falando. Vamos lá. A lei de conservação é igual em todos os seres vivos, tá? De acordo com o grau de evolução, de conhecimento de cada um, ela pode ser mais forte ou mais fraca. Mas hoje a gente tem um problema também, nós temos uma pandemia de suicídio em crianças, né? Por causa da questão moral. Eles têm uma proteção natural do organismo, né, de ser criança, né? Porque criança bate a cabeça, não quebra que nem a gente, né? Porque ela tem uma cabeça um pouquinho mais molinha e tal. Mas tem sim, tem também uma proteção muito boa, né? Eu vi esses dias até uma coisa bastante engraçada sobre o instinto de conservação, de preservação dos pais. Uma série de videozinhos de crianças que vão cair, o pai cata, mas parece jogador de futebol americano. Tem uns 10, 20, você fala, meu Deus do céu, né? Cada um que passa, você vai vendo isso daí. Tá? Mas é uma coisa popular, né? Porque também tem muito adulto que passa por muito perrengue, tem muito jovem que passa por muita situação crítica, né? E a gente fala, foi salvo por milagre, ou salvo pelo anjo da guarda. Quem é que nunca ouviu falar? O meu anjo da guarda eu já dei bastante trabalho para ele, bastante, né? Espero que ele descanse daqui para frente e não precise, né? Não precise ter tanto trabalho assim, tá bom? Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Para que Deus colocou o instinto de conservação? Por que Kardec fez essa pergunta? Pessoal, porque Kardec, que já tinha um entendimento quase igual ao nosso, né? Ele estava quase aprendendo as coisas que nem a gente. Ele percebeu o quê? Uma coisa que a gente já discutiu aqui. Qual é o nosso estado estável, definitivo de vida? É encarnado ou é desencarnado? Desencarnado. Se o nosso ponto de equilíbrio, se o nosso momento de equilíbrio espiritual é desencarnado, por que Deus então dá esse instinto de conservação? Esse é o entendimento do Kardec, né? Por que isso daí? Então vamos lá. Porque
todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. O que é essa providência com P maiúsculo? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para todos nós aqui. Progresso, felicidade, amor, que mais? Essa é a vontade de Deus para vocês, para nós. Ok? Progresso, felicidade, amor, conhecimento, evolução, luz, tudo que vocês podem imaginar de bom. Então, para que isso se possa ser cumprido, é preciso que nós gostemos da vida. Por quê? Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Já discutimos isso. Vamos voltar lá de novo. Por que encarnamos? Todo mundo que eu conheço, em determinado momento, que começou a entender um pouquinho de espiritismo, vira e fala assim: Paulão, não pode ficar aprendendo lá na erraticidade, lá no plano espiritual, em vez de vir aqui? Não é uma pergunta de todo mundo? Não seria muito mais fácil? Resposta de sempre. Pessoal, existem provas e existem experiências de aprendizados que só se tem na carne. E para o espírito ser completo, estar perfeito e evoluído, ele precisa passar por todas as experiências. Todas. Então, como sempre disse, lá na erraticidade, no plano espiritual, tem ciúme? Não. Então, como é que uma pessoa vai passar pela prova do ciúme se ela não encarnar aqui, nesse mundo de provas e expiações? Tem dinheiro em nosso lar? Não. Não tem roubo. Como é que a pessoa, como é que o espírito vai passar pela prova da ganância se ele não estiver aqui, encarnado num mundo de provas e expiações? Pessoal, isso daqui é escola, ponto. É a melhor das definições. É a mais perfeita das definições para a gente entender por que a gente encarna. E para a gente encarnar aqui nessa escola, tem que ser proibido sair daqui durante o período de aula. Não pode matar a aula. Matar a aula, o que acontece? O que acontece se mata muita aula? Ninguém aqui matou aula. Só eu. Vai reprovar de ano, vai fazer de novo. Olha como é igualzinho. Pessoas suicidas, né? Suicidas. O que vai acontecer com ela? Vai ser castigada? Vai para o inferno eterno? Não. Vai reprovar de ano. Vai ter que retomar de onde parou. Pois não. Se já, pelo menos, não vamos dizer que já passou por todos. Nós vimos para a Terra, a pergunta é a seguinte: se morre cedo, já passou por todos? Nem sempre. Nós vimos para a Terra para cumprir determinados projetos. Isso aqui é difícil. A encarnação é uma prova. Isso aqui é um ambiente, para a maioria de nós, de sofrimento. O Pai é extremamente amoroso, justo e bom. Quando você concluiu suas provas, você não fica um segundo a mais aqui para sofrer. Então você desencarna. Então vamos supor que alguém veio jovem, faltava, teve uma vida, teve um suicídio. Hipóteses, tá, pessoal? Porque eu já falei para vocês, falar de reencarnação é muito complexo. Um dia nós vamos falar só sobre isso. E 1 hora só vai ser pouco. Mas vamos supor que o Paulo fumou muito, bebeu muito na encarnação anterior, desencarnou cedo, faltando tempo e faltando coisas a cumprir. Faltou 10 anos. O Paulo volta e reencarna para cumprir 10 anos. Com 10 anos de vida, ele desencarna. Ai, que tragédia, meu Deus!
o seu plano de vida daquela vida. Ah, ele sabia tudo? Não necessariamente. Mas aquele projeto, porque também, pessoal, nós encarnamos para corrigir pequenas imperfeições e não é fácil. A gente não vem para a Terra com grandes projetos de vida. Bom, eu vou encarnar, eu vou casar, eu vou ter 2 filhos, eu vou ser igual Mahatma Gandhi, e depois eu vou construir uma casa do caminho igual do Divaldo Pereira Franco. A gente male consegue vir aqui para corrigir uma imperfeiçãozinha assim. Olha, eu vou reencarnar numa família tranquila, numa cidade tranquila, para eu deixar de ser menos nervoso. E a gente não consegue. Quando a gente conclui... Então tá, você está perguntando por causa do tempo. Podem ser várias coisas. Eu não me atreveria a dar uma definição. O que pode ser? Primeiro, já falamos isso aqui, estudamos isso aqui no Livro dos Espíritos. O irmão que está encarnando pode desistir? Pode. Ele se comprometeu, conversou com o pai e com a mãe que ia encarnar, se comprometeu com toda a espiritualidade, é feita a fecundação, ele está ligado na mãe, no meio do processo ele fala, eu acho que eu não vou dar conta não, e desistir. Pode? Pode, temos o livre-arbítrio. Pode ser que faltava somente algum períodozinho para ele? Pode. Pode ter sido prova para você e para ele nada? Pode. Tá? Pode ter sido qualquer uma dessas coisas. A leitura tem que ser sua. Né? Muitas vezes é uma prova para a mãe. Aí é crime. Crime. É homicídio. Não. Livre-arbítrio. Ó, lembrem-se, não há programação de crime. Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, não programa. Ah, então, o Tiago encarnou porque ele tinha que matar o Paulo, porque o Paulo tinha que morrer de tiro. Não. Deus coloca Paulo e Tiago aqui para os dois serem felizes e irmãos. No meio do caminho, Tiago resolve dar um tiro no Paulo. Assassino, homicídio. Não tem isso. Tá? Já fizemos desobsessão aqui, muito pesado, assim, muito triste no passado, em que o irmão espiritual estava se vingando, ou tentando se vingar de uma pessoa que havia feito aborto, e esse irmão falava aqui no trabalho, ela me jogou na lata do lixo. Você acha que isso é combinado? Fala, Felipe. Porque se é uma prova para a mãe, é também uma missão para aquele outro espírito. Porque não é possível a gente ter uma fecundação e ter vida se não houver uma alma ali ligada. Mesmo que ela não for para frente. Legal? Tá, lembrei dessa pergunta. Lembrei quase metade da resposta. Nós estávamos discutindo em casa, a gente fala muito sobre espiritismo em casa, né? Não sei porquê, né? E quando a gente estava falando isso, a Patrícia lembrou bem, falou, você está falando que a gente para viver, para aprender sobre ciúme, precisa encarnar, porque só tem ciúme aqui na Terra, encarnado e tal. Mas esses espíritos que ainda estão em perturbação, que estão aqui no planeta, ainda tem muito desse sentimento. Isso não pode ser vivido lá no plano espiritual? Não. Por quê? Então vamos por partes. Primeiro, na erraticidade no plano espiritual, uma vez desencarnados, já sabemos, não existe mentira de espírito para espírito. Os espíritos, eles se veem e eles se compreendem. Eles se veem, eles sabem de que categoria são, que fizeram, o que são capazes de fazer e o que não são capazes de fazer. Então, só por isso,
já dá um desequilíbrio muito grande. Segundo, esses espíritos que estão nessa condição são os espíritos que se encontram na perturbação, né? Ainda se encontram ali na região umbralina. Então também não há uma maneira de um espírito bom, que tenha uma pequena imperfeição, conseguir tirar essa imperfeição com esses espíritos. Então vai ter que ser na encarnação mesmo. Por mim, eu gostaria também que a gente pudesse ficar lá, né? E desenvolver tudo lá, mas tem muita coisa que não dá. Bom? Esclareceu? Beleza? Vamos seguir? Coisa. Eu acho que nós ainda estamos no jardim, viu, Zé? Pois não. Acho que nós estamos no jardim ainda. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre. Somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom. Faço uma desgraceira na vida da Patrícia. Fiz aqui, ok? Mas Deus, em sua bondade, olha para esse caboclo aqui e fala assim: tu não vai aguentar o truque. Então faz o seguinte: aguenta, vai ficar um pouquinho infeliz. Na próxima encarnação a gente conversa. Todos nós, você acha que nós estamos aqui? Por que você acha que nós estamos aqui? Pessoal, ó, Deus. Como é que é? Vou falar? Obrigado, Anjo. Aqui a gente, a primeira vez que você vem, eu sempre falo uma frase aqui, guarda ela. No universo de nosso Pai não existem vítimas e nem injustiçados. É causa e consequência. Jesus nos ensinou, a semeadura é opcional. Você planta o que você quer, mas a colheita é obrigatória. Do que a gente fizer, a gente vai colher a consequência. Ah, mas eu vejo lá, eu tenho um vizinho lá que o cara é criminoso, traficante, tá super bem, tá não sei o quê. Calma, 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 que a justiça chega. A gente sempre pensa, né? Não, então. A maioria de nós pensa, mas eu não sou tão ruim assim. Por que isso aconteceu? Até aquela frase que todo mundo já leu, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Não existem vítimas, não existem injustiçados. Pessoal, se a gente acredita que tudo aqui foi criado por Deus, incluindo nós, cada um de nós, indivíduos únicos no universo, olha o tamanho da inteligência desse ser, criou o universo inteiro, todas as leis de física, matemática, música, ciência, biologia, tudo. Criou o equilíbrio cósmico de trilhões e trilhões de galáxias. Vocês realmente acham que a coisa não está no controle? Vocês realmente acham que nós somos injustiçados? Ou somos vítimas de alguma coisa? Não somos. Fala, Felipe. Também, ou de agora. Quem está se dando bem, está colhendo bem. Por isso que a gente falou lá no comecinho. Esquece o passado. Começa a fazer o bem agora. É agora, é já. Tá ruim? Tá ruim para você? Começa a fazer o bem agora. Porque ainda vai ter um resto de efeito do mar que a gente fez e daqui a pouco a gente começa a colher os bons frutos. Né? Você pode estar pagando coisa dessa e coisa da outra. Você pode estar pagando, mas você também pode estar recebendo. Né? Coisas boas você fez agora, recebe agora. Quando a gente vem com todos nós, ó, cadê os médiums da casa? Médium, levanta a mão, cadê os médiums?
Médiuns. Quem são médiuns? São profundos devedores do passado. Todos nós. Tem um texto do Emmanuel que quando a gente lê, eu sempre faço essa brincadeira, viu? Eu chego e falo, quem é médium? Aí você lê aquele texto e fala, quem que é médium agora? Os caras falam assim, nossa senhora. Porque somos devedores. O que Deus faz, pessoal? Quando a gente pratica erros muito graves e a gente não tem condição de pagar imediatamente ou de corrigir esses erros, então eles ficam pendentes para frente, às vezes 2, 3, 4 encarnações para frente. Vocês já ouviram aquele ditado? Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então, se a gente está carregando uma cruz, fica feliz. Está pagando. Né? Tem uma historinha do Chico, um trabalhador da casa dele, que tinha um escritório de contabilidade lá em Minas Gerais. Era um trabalhador da reunião mediúnica e tal. E um dia entraram no escritório dele e quebraram tudo. E roubaram tudo. E o que não roubaram, quebraram. E aí esse trabalhador veio à noite trabalhar numa reunião mediúnica com o Chico. E o Chico olhou e falou, irmão, o que foi? Você está meio abatido? Ele falou, Chico, aconteceu assim, 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 assado. O Chico, com a mediunidade maravilhosa dele, fantástica dele, deu um abraço bem demorado nesse irmão. Com certeza ele vislumbrou todo o passado dele, virou-se para ele e falou assim, meu irmão, é tão bom devolver, né? Beleza? Eu ia, mas tá devolvendo, tá pagando, tá bom, né? Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, isso que a gente falou, a gente precisa viver para se aperfeiçoar, né? Para ter as sensações, para desenvolver uma série de coisas que não dá na erraticidade. Porque senão, pessoal, não teriam esses planetas mais materiais para a gente desenvolver. A gente, né, é a velha pergunta, né? A Patrícia me sempre faz essa pergunta para mim. Por que Deus não criou nós pronto? Por que não? Porque é contra a lei que ele mesmo criou. Porque tem uma lei, a gente está estudando. Lei do trabalho. Você não trabalha, não recebe. Lei do progresso. Tudo progride, sempre. Né? Lei de adoração. Tem uma série de leis que precisam ser cumpridas. Por isso que não dá. Eu sempre falo, Jesus, quando esteve no planeta, o espírito mais evoluído que temos no nosso planeta, cumpriu cada lei. Ele encarnou. Jesus não, eu sempre falo, ele não podia simplesmente ter materializado. Cheguei, sou Jesus, para a guerra, vocês aí largam as armas, você a partir de agora todos os espíritos fora. Como é que fica a lei do merecimento? Como é que fica a lei do trabalho? Ele mesmo tinha que cumprir todas as leis. Nasceu de mulher, 9 meses de gestação. Foi nenê, cresceu. Porque se Jesus tivesse pulado isso daqui da etapa, o que queriam dizer hoje? Mas para Jesus é fácil, né? Ele nem nasceu do jeito que tinha que nascer. Nem isso se pode falar dele. Ele cumpriu todas as leis do Pai. Uma por uma. Né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Fala, Zé. Então, vamos ver se o que eu penso está certo. Vamos lá, Zé. Então, Deus fez uma programação, eu concordei, e daí vim aqui. Isso. E daí passei por vários problemas, coisa e tal. Uhum. E, vamos supor, teve um problema que eu não dei conta, eu vou colocar outra vez para pagar. Uhum. Certo? Certo. Não dei conta. Certo. Ficou, parcelou. Parcelou para frente. E agora, inclusive eu ia falar uma questão na oportunidade, e essa casa ela foi muito importante, está sendo muito importante para mim, por causa que eu sou meio analfabeto e
Eu não leio, Uhum. uma que me dá dor de cabeça, outra que, assim, não tenho dom para ler. Só que nós temos um professor aí que é o seguinte, Eu, ensina, coisa e eu tal. não dou dor de cabeça, não sei. Eu aprendi muito com você, com a Pamela, Aham. com Obrigado. a Ah, é. Nayara, com a Benê. Aham. Sim, sim. Então, eu dou graças a Deus que todos vocês me ajudaram. Quem ajudou mais é você que está aguentando mais, que está comendo aqui. Você me dá dor de cabeça. É, Então, ó, beleza. essa que eu parcelei, eu vou na próxima ainda. 45 dias no cartão de crédito. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Com juros. É, Com juros. bem paga o mal. Sim. E daí, se eu não precisar desencarnar, se eu não precisar encarnar mais, e ter uma oportunidade desse verbal que vem na quarta-feira, para ser socorrido. Sim, sim. Socorrido. Sim. Daí, esses irmãos que estão sendo socorridos, eles não vão encarnar mais. Eles vão encarnar mais também. Vão longe ainda. São que nem nós. Mas, o Zé... Então, legal, ó, peraí. O Zé tocou em duas coisinhas interessantes. Parcelamos, jogamos para frente 60 vezes, 60 encarnações sem juros, né? Mas tem outro detalhe. O Deus é misericordioso, nos ama profundamente. Todo bem que fazemos anula o mal que fizemos, né? Quais são as três formas, está lá no livro Céu e Inferno, quais são as três formas de reparar um erro? Quais são os três processos? Primeiro é o arrependimento. Ou seja, você precisa entender que o que você fez estava errado. Porque enquanto eu continuar achando que xingar o cara no trânsito é meu direito, você vai continuar errando. Né? Quando você fala, pô, que bobagem, ficar brigando por causa de trânsito, cara que eu nunca mais vou ver na vida, vou ficar amaldiçoando ele, a família dele, rezando para ele bater no poste. Arrependimento. Quando a gente se arrepende, a gente entende que a gente errou, aí a gente começa a expiar. O que é expiar? Sofrer, sentir a consequência do que a gente fez de errado. Ok? Terceira e última etapa, reparação do mal feito. Que às vezes é possível e às vezes não é possível. Né? Acidentalmente, num acidente de trânsito, onde eu fui imprudente, eu mato o filho de alguém. Como é que você repara isso? Não vai ser nessa encarnação. Que nessa encarnação não dá mais. Sim, sempre, de quem comete. A responsabilidade é sempre nossa. Sempre nossa. Ah, mas aconteceu, não tem, aconteceu. A responsabilidade é sempre nossa. Principalmente nessa raiva. Porque quando a gente está nessa raiva, é sinal de que a gente ainda não está muito bem evoluído. Porque a gente não está entendendo ainda a situação. É sempre uma escolha. Aí o Zé também falou, tudo que eu quis passar aqui, eu combinei? Combinou. Você sabia? Sabia. Antes de encarnar lá, falava, vem cá, senta aqui, vamos abrir o seu livrinho da vida, que é um aparelho eletrônico lá, é um computador. Vamos lá ver o que você está devendo. Isso. Então, vamos programar? Programar, hein, pessoal? Não é um trilho, é uma trilha. Ó, então você matou o filho dela, matou tal, então agora você vai vir, você vai perder seu filho para o outro. Por exemplo, não é assim que Deus age, tá? Não é olho por olho, dente por dente. Mas só para a gente entender. Ah, realmente, né? Assim eu fico. Assim você vai sentir, né? Como diz o Haroldo Dutra Dias. Né? O que é a expiação? Você na vida inteira teve do lado de cá no gatilho da espingarda atirando nos outros. Agora é tua hora de ficar na frente do cano.
Entendeu o que é expiação? Então, agora você vai sentir lá do outro lado um motorista que vai desencarnar seu filho. Por isso que eu falo, nem sempre, mas é sempre no mesmo tema. Uma perda muito. Pode não ser o filho, pode ser a esposa. Né? Fez muito bem, pode ser um animalzinho que a pessoa goste muito. É a dor da perda. Você fez perder? Ah, você não deu valor no que você fazia perder, então agora você vai sentir perder. É o gênero da prova. Imprudente. Se for um acidente, sempre ele vai ser por imprudência. Por isso que eu coloquei uma imprudência, um erro, um engano. Ah, estourou um pneu, mas por quê? Porque o meu pneu estava ruim. Né? A não ser que seja um acidente assim, muito inimaginável. Da mesma forma, o que vai variar é o peso da responsabilidade de quem causou o acidente. Quanto mais a gente tem consciência do que a gente está fazendo de errado, maior o peso. Responsabilidade dele. Opa, responsabilidade dele. E vai responder pelas 350 vidas. Quem deixou acabar a gasolina? É. Então, aí a Fátima vem aqui, vem falar daquela coisa que eu falei da reencarnação. Fala, mas e essas pessoas que morreram no avião também? Não estava meio predestinado a elas? Estava. Não necessariamente nesse momento, por culpa de alguém. Né? Tudo, pessoal, é interligado. Tudo é interligado. Oi? Não, não, porque a fatalidade. Qual é a única fatalidade que existe no mundo? A desencarnação. Quem sabe dela? Somente Deus. Ponto. Somente Deus. Ah, o Espírito Superior falou. Se falou, foi por ordem de Deus, porque somente Deus sabe o momento de cada um desencarnar. Tá? Normalmente são resgates coletivos, como a gente já falou aqui. Ah, mas morreu todo mundo do avião. Então, esse mesmo grupo que lá na Idade Média saqueava uma aldeia e matou todo mundo. As mulheres, as crianças, degolou todo mundo. Aí esse mesmo grupo de espíritos hoje está dentro de um aviãozinho, todo mundo junto. Resgate, espera um pouquinho, tem uma pergunta aqui. Resgate. Consequência de encarnações anteriores. Podem ser duas coisas básicas. Ou algo que elas fizeram, tá? Ou ela se comprometeu a vir daquela forma para que a mãe ou o pai passasse numa prova. Jesus dá um exemplo muito claro disso. Não. Veja bem. Vamos supor que tem um pai e uma mãe que precisam. Eu me divertia na minha encarnação passada cegando escravos. Tá bom? Aí fala assim, então, agora é a hora de você ter um filho cego. Tudo bem? Tudo bem. Aí os caras chegam num espírito muito evoluído e muito bom. Ô, Tiago, esses irmãos aqui estão precisando ter um filho cego. Você deixa que eu vou. E encarna cego. É assim que funciona a justiça de nosso Pai. Né? O Jesus, pessoal, tem uma passagem, né, onde os apóstolos, ele tem um cego lá, um cego de nascença. E aí perguntam a Jesus. Falei, ei, Jesus, a mesma pergunta que você fez. Ele é cego pelo que ele fez? Ou ele é cego pelo que os pais deles fizeram? E Jesus fala uma terceira hipótese. Ele fala assim, nem por um, nem por outro. Esse espírito reencarnou aqui cego para que a gente pudesse fazer isso aqui agora e curá-lo. É um missionário.
um espírito missionário. Falou, nem pelo pai e nem por ele. Ele se candidatou, ele se voluntariou a vir aqui para a gente poder curá-lo e servir de exemplo para todo mundo. É isso aí. Fala, Carlão. Pessoal, nós temos um pequeno exemplo aqui mais para frente, numa questão que não vai dar tempo de hoje, a gente vai ver na próxima segunda, não percam, vai ser emocionante. Mas essa pergunta todo mundo faz, com relação à legítima defesa. Nós já estudamos aqui, ela já está um pouquinho para trás no Livro dos Espíritos, mas sempre vale a pena. Entre a sua conservação, né, e você se defender de uma injusta agressão, não há que se falar que você é culpado. Vem alguém tentar te matar sem qualquer tipo de motivo, e você se defende e mata essa pessoa, legítima defesa, ok. O que sempre é punido, inclusive pela lei dos homens? O excesso ou a provocação disso. Não é? Então, entra um maluco com uma faca e tenta me matar. Eu tiro a faca da mão dele, acabou o perigo? Acabou. Todo mundo segura ele, eu vou lá e esfaqueio ele. Assassinato. A opção de não atirar. Mas aí ele tem um grau de responsabilidade. Ele sabe que aquilo é errado, mas ele não tem muita alternativa. Né? Agora, de acordo com o seu nível de consciência, agora quando você conscientemente tira uma vida, seja pelo aborto, por quê? Porque não quer ter esse filho. E aí você mata uma vida? Né? Então, vai sempre do grau de entendimento da pessoa. Falamos até do canibal. Vamos falar um pouquinho para frente aqui de uma coisa que é diferente no nosso direito. Ele vai falar aqui no instinto conservador. Vou adiantar. Ele vai perguntar assim, como é que faz quando duas pessoas estão com fome e uma mata a outra para comer? E aí? Tá com fome, vão morrer os dois. É homicídio. É homicídio e é repugnável. Por quê? Ambos têm aquela prova para passar. Passem pela prova. Mas como lá naquele acontecimento que houve no avião que caiu nos Andes, até virou filme, todo mundo já assistiu, Sobreviventes dos Andes. Foram lá e comeram os mortos. Tudo bem? Tudo bem. Instinto de conservação. Já estavam mortos. Não precisaram matar ninguém, não fizeram sorteio para matar ninguém. Né? Pois não. Mas muito cuidado com os pensamentos. Muito cuidado. Por quê? Porque o pensamento é energia. E talvez metade das coisas que você falou aqui que acontece com você é por causa desses pensamentos. Acontece, só que a gente não olha e não percebe. A gente acorda de manhã e fala assim, nossa, Jesus fez um amanhecer maravilhoso hoje. Não. A gente fala o quê? Ai, desgraça do pezinho, foi por causa de não sei o que lá. A gente só olha o lado ruim. É fácil, tá vivo? É um médico. Vocês já viram o milagre que a gente está aqui vivo e encarnado todo dia? Do jeito que a gente come, do jeito que a gente vive? É um milagre, é uma bênção de Deus diária. Deus fala assim, não, deixa os meninos lá na escola. E a gente fuma, e a gente bebe, e a gente come em demasia. A gente vai ver isso aqui também na semana que vem. A gente rebenta com o nosso corpo 24 horas. E, no entanto, o Pai te dá todo dia a bênção de um dia novo. O que tem de ruim? Ruim é estar no umbral. Né? É que a gente... Todo dia é uma folha em branco. Todo dia é um dia novo. Por isso que chama presente. Né? É isso aí. É só o jeito que a gente olha. E quando a gente está muito acompanhado
né, por irmãos muito infelizes, por causa da nossa vibração, eles estão pondo gasolina. Todo mundo pensa igual. Eu penso coisa errada o dia inteiro. Mas qual é o segredo? Substitua o pensamento. Eu sempre falo, pessoal, quando o cara te dá uma fechada na rua, o que você fala? Vai com Deus, irmão. Naquele primeiro segundo, você ia mandar ele para outro lugar. No segundo seguinte, você fala para ele ir com Deus. Vai ver como é que a vida vai melhorar e vai mudar. Né? Tá bom? Queria falar uma coisa para a irmã. Fala lá. Mais pensamento ruim que eu, ela não teve. Isso é verdade. Então, o que eu faço? Quando vem esse pensamento ruim, eu substituo pela oração. É isso aí. Como a oração do Pai Nosso, meu Deus, essa coisa que está aqui. É isso aí. Eu queria falar para ela, por causa que Você podia segunda-feira que vem contar para todo mundo, né, Zé? Vamos? Vamos deixar ajeitado segunda-feira? Então tá bom. Exato. Eu vou estourar 3 minutinhos de novo para lembrar de novo a vocês aquela questão energética. Acreditem, isso é verdade. Nós vivemos mergulhados em uma energia chamada fluido cósmico universal. Tá? Nós estamos mergulhados nela. Através dela o nosso pensamento flui, os espíritos nos ouvem, eles nos veem, eles entendem o que fazemos. E esse fluido cósmico universal é uma energia que o homem ainda não conhece e que é facilmente modificável e transformável pelo pensamento. Quando nós pensamos, nós modificamos esse fluido. Nós não vemos, mas os irmãos espirituais, para eles, é uma realidade concreta. É por isso que eles sabem o que a gente pensa, porque eles assistem o que nós pensamos, os bons e os ruins. E temos a lei de sintonia, onde os espíritos que se aproximam da gente são ou bons ou ruins, e vão se aproximar da gente de acordo com o que nós estamos pensando. Então, pessoal, somos aquilo que pensamos. Divaldo sempre nos diz, né? Dize-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Bom? Ela perguntou se os espíritos que estão nos rodeando são os do nosso convívio. Não. Espírito de tudo quanto é jeito, que a gente nunca viu, que nunca viu a gente. Entes queridos, pode ser que tenha um ou outro, né? Mas normalmente é um sem número de espíritos. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Não? Então vamos encerrar por hoje. Agradecer a todos. Segunda-feira que vem a gente continua a conversa aqui. Não percam. Vamos lá.